Nos encontramos novamente para o nosso momento formativo e, como você pode ver, hoje vamos conversar sobre um assunto novo em relação aos temas que nós temos conversado nos nossos últimos encontros. Novo em certo sentido, porque vamos falar daquilo que diz respeito à nossa própria vida como cristãos, a nossa própria vida enquanto igreja, enquanto comunidade celebrativa. E, obviamente, eu tenho a certeza de que você tem familiaridade com os gestos, sinais e objetos que são utilizados por nós e realizados na celebração litúrgica. Mas hoje vamos, portanto, começar a conversar sobre alguns destes sinais, mais precisamente alguns dos objetos. Hoje vamos começar o nosso encontro falando daqueles objetos, mais precisamente chamados vasos sagrados, que são utilizados para a celebração da missa. Com certeza você tem familiaridade e você reconhece-os quando você participa da celebração da Santa Missa. Então vamos recordar o nome destes objetos, de alguns dos objetos, e também explicar, aprofundar o seu significado dentro da celebração. Nós aqui, por exemplo, temos o cálice. O cálice que recebe o vinho, aquele vinho, uma matéria-prima, matéria natural, produto da uva, e que justamente enquanto o sacerdote está preparando o vinho para ser consagrado, ele faz uma oração silenciosa, colocando o vinho no cálice e agradecendo a Deus por este dom, fruto do trabalho humano e que se tornará para nós, como o sangue de Cristo, bebida de vida eterna. E junto a este vinho, o sacerdote mistura uma pequena porção de água, algumas gotas de água, justamente para significar a nossa participação, a participação da nossa vida naquele mistério encerrado na espécie do vinho que se tornará o sangue de Cristo. Aqui, portanto, como você pode ver, nós temos o cálice. É o vaso sagrado em que se coloca o vinho que vai ser transformado no sangue de Cristo e recordando também o gesto de Jesus na última ceia, que tomou o cálice em suas mãos e deu graças. E a partir daí, portanto, nós realizamos o mandamento de Jesus de celebrar aquela ceia em sua memória. Junto com o cálice, temos um recipiente que recebe o pão ou a hóstia para ser consagrada e se tornar o corpo de Cristo para nosso alimento. E do mesmo modo como para o vinho, o sacerdote também faz uma oração silenciosa, agradecendo a Deus por este pão, fruto do trabalho humano e que para nós se tornará pão da vida eterna. Este recipiente que você está vendo se chama patena. E a patena, portanto, recebe a hóstia ou o pão para ser consagrada. E junto com a patena também temos a âmbula ou cibório, no qual são colocadas outras partículas, outras hóstias, os pedaços de pão para serem distribuídos como comunhão aos fiéis que participam da Santa Missa. Como você também pode ver, em cada celebração da Santa Missa, são utilizados algumas peças de tecido. Este aqui, no qual se colocam as oferendas para serem consagradas, chama-se corporal. É colocado sobre a toalha do altar e ali, sobre o corporal,
aquelas oferendas apresentadas se tornarão o corpo e o sangue de Cristo. Uma peça de tecido em formato quadrado, chamado pala, para cobrir o cálice com vinho antes e depois da consagração, e o sanguíneo, ou purificador, para limpar o cálice antes e depois da comunhão. Recomenda-se que estas peças de tecido sejam feitas com linho ou com outro material igualmente digno. Juntamente com estes objetos, temos um outro tecido, pode ser uma toalha ou tecido digno para esta finalidade, chamado manustérgio, onde o sacerdote presidente da ação litúrgica enxuga suas mãos após o gesto purificatório. Muito bem, meu irmão, minha irmã, no nosso encontro de hoje, você conheceu alguns dos vasos sagrados, os principais, que são utilizados para a celebração da Santa Missa. Prosseguindo a nossa formação, ao longo dos nossos encontros, você vai ter a possibilidade de conhecer outros livros, outros objetos, bem como o significado dos tempos, dos gestos e das ações da Sagrada Liturgia, a fim de que você possa fazer uma experiência aprofundando o significado destes sinais, destes objetos e dessa forma participar de modo mais ativo e frutuoso da Sagrada Liturgia. Portanto, meu irmão, minha irmã, desejo a você uma boa continuação de atividades, uma boa semana, na paz do Senhor e na vivência da missão e do Evangelho. Que Deus acompanhe e abençoe as suas atividades. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.